Ele vai para mais um compromisso agora, né, para tentar sair dessa situação incômoda e olhando a tabela, nem com uma vitória o Avaí ainda sai dessa zona do rebaixamento, pelo menos nessa rodada. Mas é importante esse resultado para o time não deixar aquela turma que está fora desta zona do rebaixamento se afastar, né? Claro. Acho que o nosso intuito é esse. Nos manter mais próximo possível do próximo bloco ali da frente, para que no momento oportuno a gente possa sair. Independente se não saímos agora, mas acho que a vitória é de fundamental importância para essa rodada. Ô Betão, são 3 adversários diretos na sequência, né? Primeiro Vitória, depois esse jogo com o São Paulo e agora a Chapecoense. Em 2 jogos já foram 4 pontos. Independente do resultado que vier agora, qual é a avaliação que dá para se fazer dessa primeira sequência do retorno? E se empatar ou vencer com o São Paulo, é o que vocês esperavam? Quem sabe 5 ou 7 pontos? Olha, acho que a avaliação que eu tenho, eu não vou saber falar em números exatos agora, mas eu acho que a partir da 15ª rodada, da 10ª rodada do campeonato, nós estamos em evolução, né? Claro que não conseguimos uma sequência de vitórias, mas acho que, falando em números, acho que os números estão a nosso favor. Então é a gente manter esse foco. Acredito que estamos melhorando sim. Independente do último resultado, acho que nós estamos numa ascendência boa. E acho que é manter isso agora para, como foi na primeira pergunta, a gente não pode distanciar do grupo da frente. É muito evidente essa melhora do Avaí no campeonato. Há 4 jogos aqui dentro da ressacada, o Avaí não sabe o que é perder. Eu queria te passar essa pergunta sobre essa questão de conversar entre vocês, que é muito importante esse jogo dentro de casa. Tem que somar pontos, pelo menos, para tentar fugir da zona de rebaixamento. Sim, somar pontos é muito importante. Mas acho que a gente tem que pensar com vitórias, né? Porque você fala somar pontos, fica muito vago a questão do empate. Mas acho que o nosso pensamento não é esse só do somar pontos, né? Acho que nessa rodada, principalmente, o nosso pensamento é vencer, né? Então a gente vai com esse pensamento contra a Chapecoense de vencer, justamente também porque nós estamos jogando em casa e sempre buscar ponto fora é mais difícil, então vamos buscar os 3 pontos aqui. Ô Betão, o Avaí já enfrentou a Chapecoense em 5 oportunidades nesse ano, né? Por enquanto a vantagem é do time de Chapecó com 3 vitórias contra 2 do Avaí. O Avaí tem basicamente aquela base da equipe que começou o Campeonato Catarinense. A Chapecoense sofreu algumas mudanças. De certa forma isso tem alguma vantagem para o Avaí, apesar das mudanças, conhecer um pouquinho o adversário? Como é que você avalia isso? Não vejo vantagem, porque assim, cada jogo é uma história. É claro que quando você joga numa sequência mais próxima, fica aquela rivalidade, aquela expectativa do jogo. Mas já passou bastante tempo do último jogo contra o Chapecoense. Nosso time teve mudança, a Chapecoense também teve bastante mudança, inclusive acho que até mudança tática, né? Acho que está com outra cara a Chapecoense agora. Então vai ser um jogo, não pensando nos jogos que passaram, mas vai ser um jogo bem diferente, acho que dos que já foram. Betão, você no último jogo não pôde ajudar o Avaí, né? Teve que acompanhar de fora. Foi muito difícil para você e até pergunto se foi um gostinho meio amargo, porque 2 dos cartões acredito que tenham sido, talvez sem motivo, né? Porque aquela bola na mão aqui talvez não merecia o cartão amarelo e o cartão lá em Salvador foi pela reclamação pelo pênalti não dado para o Avaí. Eu fiquei com a minha esposa no camarote ali, eu falei para ela que eu não sirvo mais para torcer. É muito nervosismo. Porque quando você está jogando, tem coisas que você não enxerga no jogo, ali na rapidez do jogo. Mas de fora você vê muita coisa, então você fica querendo ajudar e não tem como ajudar. Então é muita ansiedade ficar fora. E com relação aos cartões, acho que o do Atlético Paranaense realmente eu acho que não era motivo de cartão. O do Vitória, de repente, pela reclamação assintosa, acho que pode ser até que eu mereci o cartão, né? Mesmo o juiz tendo errado no lance. Mas é ruim ficar de fora, você fica naquela ansiedade, mas agora zerado, pretendo jogar até o final do campeonato sem nenhum cartão aí. Um exemplo aí daquilo que você dentro do campo não consegue ver e lá do lado de fora vê. Não, de repente algum posicionamento, alguma jogada que a pessoa tá com a bola, tá claro ali, você fica, tá claro, não toca ali, mas, né, e de repente, mesmo quando eu estou em campo, eu não vejo, faço jogadas também que de repente alguém que está fora está vendo um ângulo melhor. Ou algum posicionamento de defesa, alguma coisa assim. Então são coisas que te deixam muito nervoso e você não pode ajudar no momento. Agora lá de cima é fácil, né? O problema é lá embaixo. Então eu tive essa sensação, né? Acho que eu vou virar comentarista, narrador, porque fica tudo muito fácil, muito simples ali de cima, né? Palpitar, cornetar, erro de um, de outro. Não, mas brincadeira, mas é verdade. Lá de cima você tem uma visão de cima do campo, então você, claro que vê os espaços mais fáceis, né?
Mas a gente está no futebol já tem algum tempo, a gente sabe que na prática é outra coisa. Ô Betão, depois dessa partida com a Chapecoense, o Avaí vai ficar 2 semanas sem jogar, porque tem um fim de semana sem partidas até enfrentar o Sport. É aquela questão que se perder, o Avaí acaba ficando esse período longo de uma forma um pouco amarga para trabalhar, e se vencer, dá uma confiança para trabalhar 2 semanas na sequência? Sim, claro. Se você... Até mesmo quando a diferença de uma semana para outra, se você faz um bom resultado no fim de semana e só vai jogar na outra, a semana é muito mais leve, é muito mais tranquila. Agora, quando você tem um resultado ruim, é chato, né? E ainda mais 15 dias. Quando você perde num domingo, por exemplo, vai jogar na quarta, não dá nem tempo de você sentir muita derrota, porque já tem outro compromisso. Então, é poder fazer um bom jogo, repetindo, estou sendo um pouco repetitivo, mas fazer um bom jogo para procurar vitória e para ter uma semana, 2 semanas boas de trabalho. Betão, amanhã o Claudinei vai completar 1 ano, né, como técnico do Avaí. Como é que você vê essa importância, né, de o treinador estar completando esse 1 ano numa semana onde os treinadores, na última segunda-feira, se reuniram para mudar algumas coisas, para que o técnico tenha um pouco mais de sequência de trabalho nos clubes? Como é que você vê isso? Com bons olhos, né? O Brasil tem essa filosofia de demissão de treinador. Todo mundo que me pergunta se eu vou continuar no futebol quando parar de jogar, eu falo que tenho a intenção, mas jamais como treinador, né? Porque, assim, por mais que eu goste de tática, por mais que eu goste de trabalho, de analisar jogo, essas coisas, é uma profissão muito insegura, né? A pessoa fala, mas eles ganham muito dinheiro para isso. Sim, ganham muito dinheiro para isso porque a responsabilidade é enorme, é muito grande, né? Então, eu já falei com alguns treinadores, assim, como você conhece um treinador que chega na cidade e fala, e aí, tua família? Falou, não dá para trazer ainda, né? Tem que ver o que vai acontecer, que de repente perde 3 jogos, tem que ir todo mundo embora. Então, eu acho muito louvável essa permanência do Claudinei durante esse 1 ano. Infelizmente, eu estava conversando hoje com o pessoal do clube, você completar 1 ano, tanto como jogador, né, que jogador também abre janela, mete o pé e larga, deixa o clube para lá também, mas é triste você ter que ficar feliz porque completou 1 ano de trabalho num clube, né? É uma situação triste, mas a gente fica feliz também pelo outro lado, porque o Claudinei é um grande profissional, ele merece tudo de bom e que ele possa permanecer mais tempo no Avaí. Ô Betão, até ele falou na entrevista depois do último jogo que se não fossem por vocês, jogadores, ele talvez não estivesse ainda no Avaí. Muito pelos resultados, né? Porque ele acredita que vocês dentro de campo é quem trazem os resultados, e também por conta, talvez, daquele jogo com o Atlético Paranaense, até que foi citado por ele mesmo, que ele ficou bastante desanimado por conta do resultado, e os jogadores conversaram com ele para ele não tomar nenhuma decisão de cabeça quente. É mais ou menos por aí, você vê essa importância também do grupo? Como é que você vê essa declaração do Claudinei? É cumplicidade no trabalho, isso a gente tem que ser cúmplice um do outro mesmo, tem que apoiar quem está junto. Muita gente questiona, pô Betão, você fica apoiando o Claudinei, mesmo com o resultado ruim, o cara trabalha do meu lado, o cara corre comigo, eu vou apoiar o Claudinei, vou apoiar o pessoal da assessoria de imprensa, vou apoiar o motorista do ônibus, a faxineira, vou apoiar todo mundo, quem está correndo comigo, está comigo. Então, é dessa maneira que eu penso, a partir do momento que a presidência, a diretoria resolver demitir alguém ou não, aí é outra questão, enquanto está no mesmo barco, eu estou apoiando sempre. Fechou. Valeu, Betão. Obrigado.